Olá, como vai? Vamos a mais uma videoaula. Agora nós veremos a atividade chamada questionário. Temos aqui um livro que aborda de maneira escrita as informações que veremos nessa videoaula e que você certamente já o leu antes de ver essa videoaula. E aqui temos dois questionários, os quais você deverá responder. Vamos acessar então o primeiro questionário. Fique atento a esse texto, que diz que é permitido a você uma tentativa para responder o questionário. Uma tentativa é o processo que você tem de responder as perguntas e enviar o questionário para avaliação. Então você poderá fazer isso uma única vez. Não existe, normalmente, um prazo para você começar e concluir, com exceção ao período final de envio do questionário. Então, existe um prazo final que você tem no planejamento da sua disciplina que você deve respeitar. Quando acessamos a primeira vez o questionário, temos aqui um botão chamado Tentar responder o questionário agora. Vamos clicar neste botão, acessamos aqui o questionário. Observe algumas áreas. Nós temos aqui a navegação entre questões, que você pode navegar pelas questões que existem nos questionários. Esse questionário possui 5 questões. Aqui, a informação dela estar ou não respondida, a pontuação dela em relação ao todo o questionário. Esse marcar questão é para você poder marcar, para poder retornar a ele depois e de repente dar uma revisão melhor. E você tem a navegação entre páginas. O questionário pode ter as perguntas todas em uma única página ou pode ter uma ou duas questões por página. Vai depender sempre da configuração do questionário. A gente pode responder o questionário e navegar entre páginas, ou quando for o caso do questionário estar em uma única página, vamos respondendo e ele vai gravando as respostas. Eu vou responder de maneira aleatória as perguntas, tá? E navego para a próxima página. Verifique aqui visualmente que ele marca a questão quando ela já está respondida. Observe. E eu posso finalizar a tentativa a qualquer momento, independente de eu ter concluído as respostas ou não. É óbvio que você vai responder todo o questionário para depois finalizar a tentativa. Como o objetivo aqui é apenas apresentar o questionário, eu já vou fechá-lo para que você possa ter uma ideia. Vamos concluir aqui, eu não vou responder de maneira correta, vou responder apenas para termos o preenchimento do questionário. É interessante que você saiba que a ordem das perguntas que são exibidas varia entre um estudante e outro, e as opções, elas também variam entre estudantes. Então, a pergunta 1 sua não será a pergunta 1 de outra pessoa. E a resposta B de uma pergunta não será a mesma B para outro estudante. É preciso estar atento para isso. Muito bem. Ao final das respostas, ele mostra, o Moodle apresenta um resumo. Eu posso retornar à tentativa, voltando para a última pergunta respondida e depois navegar entre as perguntas. E eu posso finalizar a tentativa, tanto naquele momento do resumo, como a qualquer momento de preenchimento do questionário. Ele volta para a página de resumo e eu clico em enviar tudo e terminar. Nesse momento, uma mensagem de alerta é exibida para que você tenha certeza do processo. Terminando, ele vai mostrar para você esse resumo em relação ao teu processo de respostas e ele mostra aqui se você acertou ou não. Tá? Então, aqui atingiu 4 de 20. Errei, 0 de 20. 0 de 20. Então, você tem uma ideia do teu processo. Então, você tem um resumo de como foi a sua resposta. Dependendo de como o seu questionário estiver configurado no curso de especialização, você terá acesso a esse resumo logo após a sua resposta. Mas pode acontecer de você ter acesso a esse resumo só após o prazo para que todos enviem o questionário se esgote. Isso é uma coisa óbvia, porque daí espera-se que todo mundo responda para depois você ter uma avaliação do seu questionário. Caso aconteça de existir uma pergunta com resposta dissertativa,
Você precisará esperar um tempo para que o professor ou o tutor corrijam essa resposta e a nota dessa questão seja então liberada. Ok? Então, uma ciência nesse processo. Eu retornarei aqui ao curso de Moodle básico para que possamos acessar o outro questionário, apenas para que você veja visualmente a diferença. Tentar responder o questionário, aqui uma orientação. Veja, temos a navegação entre perguntas, mas todas estão verdinhas. Isso quer dizer que a página possui todas as perguntas em uma única exibição. E aqui temos a pergunta dissertativa, com resposta dissertativa, que dependerá de uma interação do instrutor ou tutor, do professor ou tutor, para que você tenha a nota final do seu questionário. Então, você terminando, você pode acessar suas notas, o curso, e o questionário tem aqui a sua nota, porque esse questionário está configurado para exibir a nota após a sua resposta. Mas lembre-se, o normal é a nota ser liberada após o encerramento do prazo para todos os estudantes. Terminamos aqui a videoaula sobre questionários.